As informações da sua cidade, prestação de serviço, informação, entrevistas. É de noite com Cuca Labareda. Envie sua mensagem de áudio e faça sua pergunta pelo número 11 93376 5071. É de noite com Cuca Labareda. Repórter Cidadão, de olho no que acontece na cidade, com Ed Carlos Marafante. O Shopping de Imóveis de São Paulo. Estou aqui na loja Marabras Pirituba. Olha, uma loja grande, ampla, atendimento exclusivo, estacionamento e são 3 andares para você escolher do bom e do melhor. Vamos dar um giro pela loja Marabras? Vem comigo, vamos juntos nessa. Ó, segura aí que eu já volto, hein, ó. Vamos lá! Opa! Chegamos, olha só, Marabras Pirituba, são 3 andares. Vem trazer um giro aqui, ó. Guarda-roupa de qualidade. Você encontra na Marabras Pirituba. Olha só quantos guarda-roupas sensacionais. Claro, vamos para aquele giro especial. Vambora! Viu só? Muita qualidade para seu quarto. Olha, mas já imaginou essa mesa de 6 lugares, ou na sua cozinha, ou na sua sala de jantar? É aqui na Marabras Pirituba, mas eu fiquei apaixonado, foi por esse painel. Vem cá, olha só, já imaginou esse painel na sua sala? Olha só, lindo, tem que vidros, iluminação, pode ser seu com muita qualidade. Então, entre em contato com a Marabras Pirituba. O WhatsApp está aqui no rodapé e também o endereço, presencialmente ou via o WhatsApp, tá certo? Então vamos a mais um programa É de Noite, programa exclusivo e entrevistados especiais. Vamos juntos nessa, está no ar o programa É de Noite com Cuca Labareda. Vamos juntos! Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Vamos chegando com mais uma edição do programa É de Noite. É claro, é um prazer estar contigo. Bom saber que você está aí do outro lado nos acompanhando. Eu quero agradecer você que sempre nos acompanha, tanto pelas plataformas do programa É de Noite, quanto pela da Elemental Channel, também da nossa TV. Hoje estamos pela Rede Contínua. Um grande abraço para você que nos acompanha também pela Rede Contínua. Para quem não me conhece, eu sou o Cuca Labareda e nós vamos juntinhos em mais uma edição. Olha, antes de começar a chamar os nossos convidados, prepara a sua internet hoje aí, que hoje o programa é de peso, hein, ó. Aquele nosso combinado, sabe qual é, né? Compartilhando, ó. Chega, manda aí nos grupos da família, no grupo da mamãe, no grupo do papai, né? No grupo que a titia manda sempre aquele bom dia, manda lá e fala assim, olha, programa É de Noite está no ar e hoje de uma edição muito especial, falando sobre futebol e sobre o retorno das torcidas. Está na hora? Não está na hora? Olha, hoje eu tô aqui com quem manja e entende de futebol. Vamos chamar os nossos convidados, mas antes, o programa É de Noite está no ar. Roda a vinheta! É de Noite com Cuca Labareda. Olha, muito bom estar contigo, a galera já chegando e participando, mas antes, vamos lá, vamos começando a chamar os nossos convidados. Eu estou com ele, que entende muito de futebol, está na Transamérica, vai bater um papo com a gente, quero agradecer, fez um vídeo da chamadinha do programa É de Noite lá em março e hoje está aqui com a gente, Eduardo Savoia, meu amigo, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa É de Noite. Boa noite, Cuca. Eu vou cumprimentar só você, né? Não vou estragar a apresentação, e temos mais 2 gênios, né? 2 feras chegando aí. Eu sei quem são, mas evidentemente não vou falar. É um prazer bater um papo com você, com seus telespectadores, seus internautas, seus fãs. Tamo junto, meu irmão. É só tocar a bola.
Vamos lá, tem muito papo bom. Eu vou chamar ele, é um prazer fazer parte da equipe dele. Hoje ele me deu a honra de entrevistar, ele tem muita história, tenho surpresa para ele no programa. Estou falando com ele, posso chamar de patrão? Olivério Júnior! Olivério Júnior, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa É de Noite. Boa noite, Cuquinha, boa noite, meu querido Savoia, e para o nosso próximo personagem, que também conheço, que também tive a honra e a satisfação de entrevistar muitas vezes. Chutava forte o homem, né, Savoia? Chutava forte, chutava bem. Vocês já vão entender quem é. Obrigado pelo convite, estamos aqui para participar, e é muito legal, porque é assim, eu vou participar não só com esse personagem que você vai apresentar na sequência, mas com o Savoia, que é um grande amigo de muitos anos, de décadas, inclusive. E com o Cuca, que é um grande novo amigo, que a gente tem trabalhado muito. O Cuca é um belíssimo profissional, um profissional muito capacitado, e além de capacitado, muito concentrado naquilo que tem que fazer. E isso é muito positivo, porque quando você pega um profissional que se dedica muito, que tem muita vontade de trabalhar, o produto final é muito positivo. O produto final tem sido muito positivo com o Cuca. Ô, Olivério, obrigado mesmo, viu? De coração, apenas o início de coisas boas que estão por vir aí. Conte conosco e vamos junto. Agora eu vou chamar ele. Olha, eu acho que no futebol faz falta alguns atletas desta posição ou desta atitude ou que treinam. Bom, vou chamar ele aqui, meu grande amigo, já participou comigo de live, Ademar. Muito boa noite, Ademar, o craque do São Caetano, já jogou em outros países, está aqui no programa É de Noite. Ademar, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cuca, é um prazer estar aqui falando com vocês. Boa noite, Savoia, boa noite, Olivério. Boa noite. É da minha geração, então deve estar sentindo no coração quanto está difícil para a gente acompanhar futebol nos dias atuais. Então, vocês estão vendo que eu estou aqui no interior, estou de camiseta porque está calor pra caramba. E é um prazer estar podendo falar de futebol. Não vamos ser muita nostalgia, né? Vamos falar um pouco do futebol atual, mas com um pouco de tristeza para Olivério, não que são mais velhos, são mais experientes, e Savoia, que puderam acompanhar o futebol brasileiro, pelo menos da minha geração, que era fantástico ver aqueles craques jogando. Rapaz, temos muitos assuntos, mas antes, peraí, deixa eu ver quem tá participando com a gente aqui. O Daniel tá aqui com a gente mandando boa noite, Daniel, um abraço. A Daniele também tá ligadinha, alô Dani, obrigado pela participação. Grande PP também tá ligadinho aqui com a gente. O Aragão, boa noite, meu querido Cuca, boa noite, meu amigo. O Juan também tá mandando boa noite. A Elaine tá também ligadinha aqui com a gente. A Maria Prado, deixa eu ver mais aqui. O Aragão, hoje só fera, meu amigo Ademar e Savoia. O Cláudio também tá aqui, vai Corinthians. O Aragão, 3 feras hoje. O Daniel, parabéns, Cuca, pelo programa. Todo sucesso para você, meu amigo. Só monstro hoje, só monstro no bom sentido, né? Aquele monstro bom. Estamos assustando criancinha, né, Ademar e Savoia? Estamos assustando criancinha. O Leandro mandando boa noite. O Leandro Gouveia também tá participando. Gente, eu quero liberar as linhas do WhatsApp. E você que quiser mandar mensagem, anote aí, ó. Envie sua mensagem de áudio e faça sua pergunta pelo número 11 93376 5071. É de Noite, com Cuca Labareda. Anote o WhatsApp, mande a sua pergunta no 11 93376 5071, tá bom? Daqui a pouco tem musical, a revelação da música sertaneja tá aqui com a gente daqui a pouquinho. Bom, vamos começar a bater um papo, mas eu quero começando a perguntar pro Savoia. Savoia, você que tem experiência, já passou por diversas emissoras, passou pelo Estado de São Paulo, pelo Jornal da Tarde, pela Record, pela Globo, está na Transamérica, esteve na Fox, enfim, acompanhou muito do futebol desde lá de trás. Quando nós chegamos nessa geração de hoje, nós vemos que muitas pessoas, muitos jornalistas novos estão chegando, mas com ele surgem os jornalistas com a tal fake news.
No futebol, você que teve um caso lá atrás também, lembra do Wagner Love, com o Milton Neves, é uma polêmica que só. Como lidar com as fake news ou com a euforia de querer noticiar primeiro? O Ademar vai ser contratado para jogar contra o Cristiano, com o Cristiano Ronaldo, mas às vezes a euforia de dar a notícia se torna uma fake news. Como lidar com o jornalismo dessa forma nos dias de hoje, pela sua experiência lá de trás? Bom, tem muita gente que chuta, né? Essa é a grande verdade. Que ouve alguma coisa, não checa. Você citou o Wagner Love. O Wagner Love, ele só não veio para o Corinthians naquela época, ele estava contratado. Não estava assinado, é aquilo que eu falei no programa Debate Bola com o Milton Neves. Você sabe como é que é o Muzamba, né? O Muzamba gosta de fazer virar notícia, virar uma polêmica. Gosta então, de causar, o que acontece? Eu não lembro o nome do assessor de imprensa, mas o Olivério, com certeza, é até um olho azul, era sócio do Rosenberg, um negócio assim. O que aconteceu? Eles, e do Milton Neves também, eles tinham uma loja de produtos esportivos, né, de material esportivo, no shopping West Plaza. E aí levaram o Wagner Love lá e apresentaram o Wagner Love como jogador do Corinthians, que eu já tinha noticiado, e botaram a camisa do Wagner Love, camisa do Corinthians. Só que ele tinha a promessa do SK, o CSK, de liberá-lo, porque ele tinha ficado 5 anos, mais um, ele estava liberado para assinar com o Corinthians. A partir do momento em que ele vestiu a camisa e essa imagem rodou o mundo, o negócio furou. Então, não foi uma fake news, ele estava contratado. E quem me contou foi André Sanches. Ele me contou. Não então, teve. O que acontece? Espera um pouquinho. Não pode confundir, porque às vezes está contratado, mas não está assinado, está tudo apalavrado. Então, quer dizer, pode não acontecer, dependendo do que rolar. Então, meu amigo, ele estava contratado. Só para embasar o que o Savoia está falando, tivemos agora uma notícia há uma semana e pouco atrás, quando o William chega ao Corinthians e alguém, porque ele não fez isso, eu quero crer que ele não tenha feito isso de livre e espontânea vontade. E alguém, repito, pediu para que ele ligasse para o Davi Luiz. Por quê? Porque ele jogou com o Davi Luiz lá na Europa, no Arsenal, e jogou também na seleção brasileira. Chelsea também. No Chelsea também, nos 3 clubes, bem lembrado. E o que ele fez? Ele ligou. Só que tinha um amigo meu do lado, e ouviu a ligação. E ninguém pediu segredo para ninguém. E essa pessoa me falou, olha, está acontecendo isso. Aí, olha, não é verdade? É verdade, sim. Tanto que eu falei para o Duílio, desmente e põe meu nome. Que eu vou dizer quem ligou, a hora que ligou, quem estava junto. E eles só desmentiram que o Corinthians não tinha interesse. Tinha. É que a gente sabe, o Ademar sabe também muito bem disso, que muitas vezes o clube não quer perder a notoriedade na informação ou no ato. Sei lá o que os dirigentes pensam. Agora, eles não podem, muitas vezes, querer... Há uma diferença entre o fake news, que é aquilo que não é fato, que não é verdade, que se joga, muitas vezes, para ter mais um clique na internet, para conseguir audiência, ou até mesmo na rádio, na televisão, enfim. E há o fato, né, que pode não ser concluído. O Davi Luiz acabou indo para o Flamengo, e o Flamengo, para dar uma informação aqui bem clara, e eu sei, porque eu sei onde eu fui buscar a informação... É o seguinte, o Flamengo foi o último a conversar com o Davi Luiz. O Flamengo esperou todo o mercado amansar, o Atlético Mineiro tinha interesse, o Corinthians teve essa conversa do William, e o Flamengo cruzou os braços, porque sabia que não dependia da janela, porque ele é um jogador brasileiro, portanto, sem contrato em qualquer país do mundo, ele poderia retornar ao Brasil como cidadão, e isso foi feito. Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, para que muitas vezes uma notícia que seja verdadeira, que seja correta, ela não entre exatamente por aquilo que o dirigente muitas vezes quer manipular. Olha, essa notícia aqui é uma fake news, e não é. E assim, o Savoia tem muitos anos, eu vou me permitir falar desse jeito pela amizade, tem muitos anos de janela, ele sabe onde buscar informação, né? E isso aí que aconteceu foi uma barrigada, assim, dos assessores de imprensa que tiraram uma fotografia e indevidamente saíram colocando a fotografia para rodar. E quando eles fizeram isso,
eles cometeram um equívoco e um erro muito grande. E deu no que deu. Né? Agora, que era fato que ele estava encaminhado, e o Savoy acabou de dizer que quem deu a informação detinha o poder da informação, que era o Andrés, na época, diretor de futebol do Corinthians. Né? Era o período da MSI. E depois, a coisa... É aquele negócio, né? O cara fala assim, o fulano de tal vai morrer. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. O Olivério... O cara vai separar do casamento. É o dia que separou. Eu dei há 3 anos atrás, mas 3 anos atrás sequer tinha briga, né? Olha aí. Às vezes, diga. Cuca, às vezes a imprensa atrapalha uma contratação. Por exemplo, eu atrapalhei a vinda do Romário ao Corinthians. O Romário estava se desligando do Flamengo, e aí houve um contato, né? Até o Júnior Gordo, que falecido, que fez o primeiro contato, muito amigo do Romário, e falou com o Luiz Henrique Guimarães. E eu estava, naquela época, no estacionamento do Corinthians, que a gente podia entrar, tudo, e ouvi na salinha a conversa toda. E botei no Jornal da Tarde. Eu não ia botar, mas aí eu fui na padaria, lá do Corinthians, na Poesia, e já estava correndo a notícia. Eu falei, opa, eu vou publicar, porque se eu não publicasse, até na padaria já estão sabendo. Aí liguei para o Jornal da Tarde e fiz uma página lá. Aí o Edmundo Santos Silva, o Silva Santos, ex-presidente, queria me processar. Eu falei, pode processar, não tem problema nenhum. E o negócio acabou não saindo, porque tem negócio que se vazar não sai. E aconteceu, o Romário estava vindo para o Corinthians, né? E aí vazou, e aí molhou. Aí a galera do Flamengo não permitiu, essa é a verdade. Deixa eu falar com o Ademar aqui, que eu já tenho um musical e tenho pergunta por áudio chegando. Ademar, e você que tá do outro lado, quando você ouve, os caras estão falando que eu vou porque eu já fui, que eu deixei de ir, que eu fui pra lá, que eu vim pra cá, mas eu não sei de nada. Como que é você do outro lado recebe as fake news falando do seu nome, sendo que às vezes nem você tá sabendo da situação? Olha, Cuca, quando é fake, né, o atleta, no caso, ele tem que saber que não passou nada, não chegou nada para você, nenhum diretor chegou até você com essa informação. É óbvio que existem essas situações hoje bem mais do que existiam naquela época, né? Mas quando era alguma informação infundada, assim, a gente até ria, né? Porque sabia que não ia dar continuidade para aquilo lá, mas era muito legal, assim, acho que às vezes principalmente no jornal Lance, né, o Savoy, a Record, o Olivério, eu usava uma camiseta escrito Deus é fiel, e um dia eu acordei pela manhã e desci no saguão do hotel, e tava escrito assim na minha camiseta, né? Ademar é da Fiel, né? Falei, caramba, sabe que os caras estão vendendo pro Corinthians e tal, né? E era, na verdade, uma maneira de tentar colocar no mercado mais um time que estava interessado, né? E aí, na verdade, eu acabei indo para o Stuttgart, né? Agora, é fato, e depois eu relatei, né, que eu tinha acertado com o São Paulo antes de ir para o Stuttgart, né? Mas essa informação, como é que pode, né? Ficou só entre eu e o diretor de futebol de São Paulo, acho que o Zé Dias, na época, que a gente tinha acertado e acordado, né? E aí depois acabou vindo o time da Alemanha e aí você tem que usar da matemática, né? Era o mesmo valor em dólar do que real, né? Mas o dólar estava 4. É muita aí, resenha. Cuca, Oi. Tem uma coisa importante sim. no que o Ademar acaba de falar, e o Savoia está aqui há muito tempo, ele pode externar também sobre isso. Assim, a gente sabe talvez 5% do que acontece no futebol. 95% ninguém vai saber. Que tem muita... O Luiz Ademar acaba de dar uma informação de que ele estava acertado com o Zé Dias, diretor de São Paulo, no período em que ele estava arrebentando no futebol, tanto que ele estava muito bem no São Caetano, e saiu do São Caetano e acabou indo para a Alemanha. Então, tem muita coisa que acontece no futebol que ninguém... Só quem sabe são as partes, mas não chega ao noticiário. E tem muito jogador que só encaminha uma negociação a partir da imprensa, porque usa muito bem, né, Savoia, aquele critério da informação para conseguir. Eu vou contar um caso aqui.
2 parques. Não vou usar o nome do jogador, até porque ele está em atividade jogando agora. O empresário dele foi a um clube, ligou para o executivo do outro clube, dizendo, mandou uma foto primeiro, malandramente ele tirou essa foto, e eu estou dizendo porque eu conheço a história dos 2 lados. Ele malandramente tirou a foto num lugar e mandou para o outro, para o executivo de futebol do outro clube. Estamos aqui, estamos acertando o fulano de tal. Imediatamente o outro diretor, na preocupação, veja como é que é o futebol, na preocupação, o que ele fez? Então sai daí e vem para cá que nós vamos acertar. O cara tinha ido lá fazer uma visita de cortesia. E ele saiu de lá e veio. O jogador não estava. O jogador estava no time que ele estava defendendo. Né? Então ele não estava ali. Então ele saiu de uma localidade, foi para outra e acertou. E aí a imprensa leva a culpa do que ela não fez. Quem caiu como trouxa nesse negócio foi o executivo. Não foi a imprensa que deu a informação, não foi a gente que saiu falando indevidamente. Foi o cara que acabou se utilizando de uma situação para levar vantagem. Então, muitas vezes também a imprensa é mal usada, mas com benefício de terceiros. Isso é de fato. Cadê Gustavo? Já Gustavo, deixa eu ver se ele tá pronto. Gustavo Andrade, a revelar. Eu tenho muito mais assunto, aguenta aí, deixa eu ver se o Gustavo Andrade tá pronto. Já tô ouvindo aqui ele afinar o violão, deixa eu ver se ele tá pronto aqui, para ele já fazer um musical com a gente. Tem uma mensagem de áudio aqui, deixa eu ver se ele tá pronto. Alô, Gustavo, tá me ouvindo, Gustavo? Tá pronto aí, meu amigo? Rapaz, o homem tá com as cordas afinadas, prontinho para fazer um musical aqui no programa de noite. Boa noite, Gustavo! O cara que conhece aqui de música é o Ademar, hein? Se não tocar direito, o Ademar pega pesado, hein? O Ademar entende da brincadeira. E de modão, o Ademar gosta. É isso aí. Gustavo, tá pronto aí? Algumas músicas do Fantástico, hein? É verdade. 3 gols pede música, né? Gustavo, vamos fazer um som? Vamos fazer nossa música de trabalho. Boa noite aí a todos vocês, ao Cuca Labareda. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Ao Savoia, ao Ademar, ao Júnior, né? E vamos fazer umas modas aí, tá bom, gente? Boa noite, pessoal que tá assistindo a gente aí. E é isso aí. Bora lá, solta o som aí, Gustavo! Te vi na minha frente, meu bem, você mudou. Estava tão feliz, será que a vida mudou? Mas você não me engana, sei que sente minha falta. Toda vez que você olha, as sensações desarquivando. E já fazem 2 anos que a gente não se via, o brilho do olhar. A mim também faz falta. E diz onde você estava, 730 te procurava. Ai, ai, ainda bem que te encontrei, antes tarde do que nunca. É mentira esse ditado que somente o tempo cura. Então pare e me escuta, se decide descomplicar. 3, 2, 1 é nossa chance, quer lutar na minha vida. E te encontrei antes tarde do que nunca. É mentira esse ditado que somente o tempo cura. Então pare e me escuta, se decide descomplicar. 3, 2, 1 é nossa chance, quer voltar na minha vida. Opa, tamo junto. Aô, grande Gustavo Andrade! Antes tarde do que nunca, grande Gustavo Andrade, já ele volta com mais música e a revelação da música sertaneja. Gustavo, obrigado, hein? Daqui a pouquinho você volta mais com a gente. Vamos lá, juntinho, eu tenho mensagem de áudio. Deixa eu ver quem tá mandando mensagem de áudio aqui. Você pode também participar com a gente. Deixa eu ver quem mandou.
A galera tá nos aplausos aqui. Vamos lá. Alô, boa noite! Meu querido Eduardo Savoia, aqui quem tá falando é o PP, seu grande fã que te acompanha desde pequeno. Vou fazer uma pergunta baseada em tudo que eu acompanhei da sua trajetória. Eu sei que hoje você tá fazendo rádio, mas sei também que já fez muito TV. Você sente falta de fazer TV? Olha aí, Savoia, o PP pergunta para você. Olha, PP, o importante é você estar fazendo o jornalismo. Fiz jornal também, tenho muita saudade do Jornal da Tarde, das grandes coberturas. Eu estou muito feliz na Rádio Transamérica. Eu acho que televisão é um outro segmento, mas também eu trabalho com o mesmo prazer em rádio, jornal e televisão, e agora internet. A gente depende muito de uma proposta, de uma situação financeira, né? Eu estava na Fox, aí a Disney comprou a Fox, aí a Disney queria exclusividade, e eu optei também por ficar na rádio, onde eu tenho um bom ambiente. Eu preservo, o Flávio Prado e eu aí. Tempo de Record. Eram dois meninos, hein? Eram dois meninos, hein? Você estava lá também, viu, Olivério? Eu estava lá também, Então, eu chego num ponto... Mas eu era um bebê. Mas eu era um bebê, nessa época eu era um bebê. É verdade. Eu chego num ponto da minha carreira, cara, que não é que eu trabalho onde eu quero, mas eu vejo... Acabou, né? Eu trabalhei muito, tinha 3 empregos. Hoje não, já estou veterano. Eu quero ganhar o suficiente para pagar minhas contas, para ter o prazer e numa boa equipe, onde você não tem trairagem, né? Onde um time de amigos. Então, dou muito mais valor para isso do que para qualquer outra coisa, viu, PP? É o ambiente de trabalho, ambiente sadio, onde você tem o prazer de trabalhar e não tem aquele negócio de derrubar, fazer fofoca. Nunca fui disso e odeio esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que tem, né? E para tudo tem seu tempo também, né? Tudo tem seu tempo certo. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta para os nossos convidados. O tema de hoje é futebol e o retorno das torcidas. Estamos vendo aí que o Flamengo quer retornar com as torcidas, enquanto os 19 clubes aí da Série A estão brigando para que não retornem, todos voltem no tempo certo. Mas o Flamengo sempre quer ser o aparecido, sabe aquela ovelha negra da família, aquele irmão mais rebelde? O Flamengo quer voltar, o Grêmio ameaça não entrar em campo pela Copa do Brasil. Eu quero debater esse assunto e eu quero também entrar em mais algumas questões. E também quero falar de torcida com Ademar, que esteve também lá no ano de 2000, aquela torcida lá em São Januário que caiu tudo. Mas, Olivério, é certo que o Flamengo volte com torcida e esteja aquele de pequeno, lógico que são 11 contra 11, mas aquele pequeno diferencial no estádio, é certo que volte ou que volte todo mundo, todos? Qual que é a sua opinião? Eu acho que você tem que partir do princípio da isonomia, tem que ser igual para todo mundo, né? Você não pode ter um estádio, esse aí é o estádio do jogo entre Vasco e São Caetano a que se referiu o Cuca. É assim, para quem não lembra. O Flamengo sempre gostou de andar sozinho. Vem aí uma proposta de 6 bilhões de uma empresa dos meios digitais para deter os direitos do Campeonato Brasileiro. Essa proposta, o Flamengo vai se colocar à margem dela querendo uma coisa exclusiva para ele. E você tem que entender que não há campeonato sem que exista um conjunto de times. Evidentemente que aquele time, aí estamos falando do Flamengo, é maior que o outro time. Tá bom, a gente entende isso. É natural, é normal, é fato. Mas não pode ser dessa maneira. Você não pode tirar o brilho de uma competição, o Flamengo jogando com a sua poderosa torcida, e ela é uma torcida poderosa, mesmo em pequeno número, não enchendo o estádio por conta de regras que querem colocar, o Cruzeiro já está jogando com torcida na Série B. Só ele está jogando com torcida. Mas isso é ruim, seja para o Cruzeiro, seja para o Flamengo e, de maneira geral, para o campeonato. Que aí a gente tira o princípio de isonomia, o princípio de equilíbrio da competição. Faz tanta diferença a torcida, é só observar o que aconteceu com o Corinthians. O ano do estádio fechado é o ano que o Corinthians... Olha como é bonito ter a torcida do Palmeiras aí. O ano em que o Corinthians não pôde receber o seu torcedor é o ano que a equipe mais perdeu em casa. Por quê? Porque a torcida do Corinthians joga junto, sim. Porque ela é um jogador... Pergunta para o Ademar se não é importante
a torcida ajudando, e ele teve lá a bengala azul, lá na época do São Caetano, né? Mas quando você vai para um time, como você foi para a Alemanha, que o time enche o estádio e apoia incondicionalmente o time, e no caso do São Caetano, naquele momento do Ademar, todos torciam para o São Caetano. Então, todos os outros clubes queriam, se honravam através do São Caetano e apoiavam. É muito diferente. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com esse negócio. Que daqui a pouco alguém entra na justiça, paralisa o campeonato. É tudo que a gente não precisa nesse momento. Já basta o show de horrores que a Anvisa fez no outro dia. E só depois de uma semana é que ela foi acordar em relação ao Andréas Pereira, do mesmo Flamengo, e também em relação ao William. Mas antes disso, o William teve no aniversário do Corinthians, participou da live, já estava no Brasil, e aí depois a Anvisa, como se, temos que lembrar do William. Aí ela aparece e diz, agora não pode, depois do estrago feito, que se ele tivesse algum inconveniente, ele já teria provocado, ele já tinha treinado com o time inteiro do Corinthians, ele já tinha estado com boa parte da diretoria do Corinthians, com uma série de questões. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora, e os dirigentes brasileiros precisam aprender a respeitar regulamento para respeitar a competição que eles mesmos disputam. É isso aí, vamos já, Eduardo Savoia e Ademar. Pera aí que eu tenho uma pergunta para vocês focada nisso, e aí eu quero a opinião de vocês também em outro assunto. Mas antes disso eu tenho um recado da produção. Produção, chamou? Opa, tem áudio da Marabras? Alô, Marabras Pirituba! Da programa é de noite. Grande abraço aí ao Ademar, Savoia e Olivério Júnior. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Aqui é o Emerson da Marabras Pirituba. E essa semana aí, Cuca, todo mundo que tá ligadinho aí no programa é de noite, é só vir aqui na loja que vai ganhar um brinde. Além do brinde, vai ter um voucher de 70%. Qualquer produto que você comprar aqui na loja, tem um voucher de 70%. 70%? Tá bom? Vou te vender a preço de custo. Estofado, cama box, guarda-roupa, cozinha completa, modulado completo. O que você comprar aqui, eu vou te dar um voucher de 70%. Falou que curtiu o programa É de Noite, vai ganhar um voucher aqui de 70% e ainda vai levar um brinde. Tá bom, Cuca? Um abraço, grande programa, grande audiência. Marabras Pirituba, o shopping de imóveis de São Paulo. Grande Marabras Pirituba, e o pessoal falou que a Marabras Pirituba tá em peso na audiência. Eu vou a um giro comercial da Marabras, ó. É VaptVupt, eu volto já, aguenta aí. O quarto dos seus sonhos está aqui. Pensou em móveis, pensou na Marabras, a especialista em quartos. Bonito e espaçoso guarda-roupa com 4 portas, 3 gavetas e espelho por R$ 75,90 mensais. A Marabras é a maior especialista em móveis do Brasil. Por isso, só na Marabras você encontra qualidade, variedade e os menores preços sempre. Não se engane. Pensou em quartos, pensou na Marabras. São os móveis que a sua família merece, do jeito que você pode pagar. É tudo o que você queria. Vem pra Marabras, vem pra especialista em quartos. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Olha, é muito bom quando você vê as pessoas indo lá na Marabras. Esses dias alguém ligou e falou, Cocá, fui na Marabras quando eu falei que eu vi aqui no programa de noite, só faltava eu colocar o tapete vermelho. Comprei um guarda-roupa, fizeram a instalação, ficou sensacional e teve desconto e brinde. Fala que viu aqui no programa de noite aquele descontão de até 70%. Chama também no WhatsApp 11 995 24 6407. E eu tenho uma pergunta pro Savoia. Se ele acertar, ele tem esse voucher de 70%. Savoia, ó, não vale errar, hein? Loja Marabras, preço menor? Ninguém faz. Acertou! Grande Savoia, pode passar lá na Marabras Pirituba. Vou lá. Para todo mundo que nos acompanha. Já já tenho mais novidades. Setentinha, meu? E um brinde? É, 70%, pode ir. E Savoia, mas quem está acostumado a não perder esse tipo de jogada é o Ademar, né? Bola pingando, Ademar. Bate e põe pra dentro, né? Por falar... Pegou uma mãozinha aí, Savoia. Essa não sobra pra mim, hein? Pegou uma mão, hein? Não, deixa eu só do goleiro, cara. Rebote do goleiro é só acreditar e tirar do goleiro, né? Meter no canto. É isso. Eu só tô do lado de craques. Mas tem muita participação aqui legal. Tem o Leandro Esbeck, que é lá de Botucatu, no interior de São Paulo, participando.
Ele primeiro diz o seguinte: esse ano o Corinthians irá brigar por uma vaga na Libertadores, é a participação do YouTube. O sonho do Romário era jogar no Corinthians. Ele também completa: hoje só tem fera, parabéns todos os envolvidos, abraço Leandro de Botucatu. Tá dado. O Barcelos Flávio, chama eu aí. Então, já podemos chamar ele por 70% de desconto da Marabras. Vamos, quem sabe ele tem, E tem o Paulinho: boa noite, Cuca, Savoia, porque a imprensa pega tanto no pé do Palmeiras e do Corinthians. Por exemplo, não lembram que o Palmeiras é o campeão da América, já o Corinthians está tentando ressuscitar. Olha aí. Não, mas, Savoia, você acha que pega? Não, acho que não tem. Assim, agora que eu tô no jornalismo esportivo, eu ouço as 4 torcidas falar a mesma coisa. Então, quando você elogia e critica da mesma forma, se o time está bem, por exemplo, ganhou a Libertadores, todo mundo elogiou, né? Agora, eu acho o seguinte, que o time do Palmeiras, eu já venho falando isso há muito tempo, é um time que precisa de um plano B. É um time que se defende muito bem e contra-ataca muito bem. Só que os adversários perceberam. Precisa um plano B, uma transição, um outro tipo de jogada, de esquema tático. E o Abel ainda não achou. Está até tentando, mas não consegue. E todo time grande é assim. Você, quando está bem, você critica. Quando não está bem, quando está bem, você elogia. E quando não está bem, você critica. Agora, você tem que ser honesto, né? Não pode levar o teu coração para a tua opinião, né? Tem gente que opina com o coração. Não, você tem que ser isento. Aí acaba avacalhando. E outra coisa, eu queria só uma pitadinha. A International Board preserva muito a lei da igualdade, ou seja, se disputa por pênalti, se o jogador do time adversário for expulso, você tem que tirar um jogador do teu, né, numa disputa por pênaltis. Então, cara, essa questão aí do público nos estádios não pode acontecer, porque se o primeiro turno foi disputado ou o jogo de ida, não importa, foi disputado sem torcida, como é que o jogo da volta com o Flamengo ou qualquer outro, fere o princípio da igualdade? Não pode, cara. Não pode. É legal ver estádio cheio, é legal ver a torcida, eu estou com saudade de ver jogo em estádio, mas não pode. Você fere o princípio da igualdade. Queria dizer isso daí. De fato, um homem que calou a torcida. Ah, mas peraí, calma lá. O Raul tá participando. A imprensa não gosta do Palmeiras. Calma, meu amigo Raul. Boa noite, grandes feras. O Aragão, manda um abraço aí pro meu parceiro Ademar. O Aragão tá mandando. E ele também falou, não fala mal do Flamengo não, hein? Não vou falar mal do Flamengo. O Flamengo ontem deitou e rolou em cima do Palmeiras. O pessoal da Marabras Pirituba tá assistindo em peso. Quem mais tá aqui? A Alexandra Gomes tá mandando aqui um boa noite. O Maicon também tá boa noite, Cuca. E Santa Cruz de Pirituba na área. Alô, Santa Cruz. A galera da Marabras também tá mandando mensagem. O D'Angelo Lopes, Kitimaço. Abraços, Cuca e Ademar. O Olivério e Savoia. Por acaso vocês já viram mais ou menos alguém calar o Maracanã? Mais ou menos fazendo um golzinho assim, simples de falta. Olha este gol do homem que calou o Maracanã. Eduardo Savoia. Olha com quem ele foi comparado lá no Maracanã. E aí, Eduardo Savoia? O meu amigo Ademar, né? E não foi só no Maracanã, né? Ó, Copa de 50, olha. Calou também o Pacaembu várias vezes, contra vários clubes. De fato, é uma coisa assim que hoje você não vê mais, né? Você não vê mais os caras fazendo gol de falta e chutando de fora da área, né? Parece que os caras têm medo de chutar. Querem fazer o gol de dentro da pequena área. Pô, chuta de fora da área, cara. Então, tenho saudade de Ademar, de Marcelinho e outros jogadores que batiam forte na bola. Olha a curva que a bola fez. Olha a curva que a bola fez. Ademar, a gente lembra muito daquele gol do Roberto Carlos em cima da França, se não me falha a memória, que ele bateu, a bola saiu do Barthez, né, saiu da barreira, fez aquela curva. Olha a bola que o Luiz Ademar bateu. E aí, o que me parece é que os jogadores de antigamente não tinha músculo adutor, só os de hoje que tem. Porque todo mundo que bate, o adutor. O Luiz Ademar, para fazer isso aí, tinha que treinar 300 vezes durante a semana para poder acertar, quando viesse a oportunidade de acertar. E hoje
fica aquela coisa olha, não pode bater na bola, porque se bater na bola, amigo, ele vai bater o quê? Ele é jogador de futebol, ele joga com as pernas. Então não tem outra maneira, o cara tem que treinar para poder executar, é assim que funciona. E aí você restringe o treinamento, e aí fica esse jogo físico para lá e para cá. Eu estava discutindo Ademar, Savoia e Cuca, com o Silvério essa semana no ar. Aliás, o Savoia falou da equipe da Transamérica. É muito legal porque existe um grande comando na Transamérica, que é o comando do Éder Luiz, a quem eu quero parabenizar, porque ele escolhe seletivamente as pessoas com as quais vai trabalhar, exatamente para manter esse bom ambiente. Voltando ao Silvério, a gente estava conversando, e esse material está aqui, inclusive, na rádio, na rede contínua, na transmissão, se não me falha a memória, do jogo contra o Peru. Foi do Brasil, né? Na quinta-feira, acho que foi. Isso, jogo do Brasil contra o Peru. E a gente estava falando exatamente sobre esta situação da velocidade do jogo. O jogo ficou tão veloz que, se você pegar o narrador de antigamente e colocar com o narrador de hoje, todos são muito bons, tanto eram quanto são, o jogo virou outro jogo na maneira de que o jogador não faz mais isso aí, ó, não dribla, não para mais a bola, é o domina e toca, que enche a paciência. Vamos falar o português bem claro, né? Porque aí não tem técnica, domina, qualquer grosso, com todo respeito aos jogadores, mas qualquer grosso pode jogar bola. Antes não, você tinha um jogador, o Luiz Ademar ia para o enfrentamento, 1 contra 1, jogava, ia para cima. Hoje não tem mais isso, hoje o jogador não vai mais para o enfrentamento. Ele não parte para cima do adversário. Ele simplesmente prefere tocar para um dos lados, para trás, para qualquer coisa, menos a efetividade da técnica no jogo, né? De fato. Agora, Ademar, a velocidade do jogo, me conta da velocidade da bola, me conta desse gol, me conta desse momento histórico que falamos de torcida e o senhor só calou o Maracanã, Ademar, só calou o Maracanã. Olivério foi muito feliz na colocação aí. Hoje não tem 1 contra 1, como a gente dizia no futebol, mano a mano, né, que a gente falava, por causa da tal da posse de bola, né? Então, o ala, que eles falam hoje, que antigamente era o lateral ou ponta, chegava para o enfrentamento, ia para a linha de fundo, cruzava, o centroavante tinha que estar lá e se virar para cabecear, para empurrar para dentro. Hoje ele bate de frente ali com o seu marcador ali, ele volta no volante, o volante volta no zagueiro, que volta no goleiro e começa o jogo tudo lá atrás. Então, virou um jogo chato, acho que para o comentarista e pro narrador é muito difícil, o jogo realmente tem muita velocidade, mas tem um lado bom da coisa, né? Não tem mais tanto perigo de gol, então o narrador não precisa ficar preocupado porque a bola não vai no gol, fica tranquilo, dá tempo de bater papo, fazer igual o Silvio Luiz, perguntar quantos habitantes tem na cidade, quem mora lá e tudo isso aí. Então, infelizmente, o nosso futebol estão copiando o Guardiola, achando que a posse de bola é mais importante do que o gol, né? Eu discordo plenamente. Também em relação ao que o Olivério falou sobre o chute, né? O jogador de futebol é muita frescura, né? A gente fala geração Nutella, porque você não termina o treino, eu quero fazer uma bolinha parada, não vai bater na bola porque você tá propenso a ter uma micro lesão. A hora que eu entrei no campo, eu já tô propenso a ter lesão. A bola, a partir do momento que eu coloquei meu pé ali dentro do campo, seja para fazer ou posse de bola ou chute a gol, eu tô sujeito a ter uma lesão. E aí, com essas coisas esse GPS, essa putaria aí desse GPS que fica aí nas costas lá do jogador lá, que não vira porra nenhuma, porque não faz gol em ninguém aqui lá. Aqui você pode falar, que a gente tá vendo isso, cara. Que aí a gente tá vendo esse futebol aí, o Romário corria 1 quilômetro, 2 quilômetros, fazia 3. Aí você pega Thiago Galhardo, corre 15, não chuta nenhuma bola no gol. Como dizia o Guilherme. Falei, pronto. Não, é isso, tá bem falado, inclusive. Tá bem falado, não. E o que o Luiz Ademar falou, e evidentemente o Savoia, a gente viu, antigamente você falava o seguinte, vai ter uma convocação da seleção brasileira. Você tinha 6, 8, 9 jogadores para tirar 1, no máximo 2 para levar. 1, de repente, para um jogo de eliminatória e 2 quando você fechava o grupo para uma competição como a Copa do Mundo, por exemplo, ou a Copa América. Hoje, você tem os jogadores, mas eles são muito parecidos.
mas não parecidos com qualidade. Porque assim, ó, antigamente você tinha batedores de falta, né? Tudo na mesma época. Boa parte ainda do Zico. Você tinha, um pouco antes, Nelinho. Você saía pegando Ailton Lira. Você tinha 20, 30. Você ia pro gol do Fantástico. Dinamite. Aí, você ia no gol do Fantástico. Aí depois ainda veio a sequência com o Luiz Ademar, né? Olivério, e ainda tinha aquela preleção do goleiro. Não faz falta perto da área. Porque Isso, exatamente. Hoje você fala pro cara enfiar o pé ali, porque nem. Vamos lá. Antigamente você chegava nos gols do Fantástico, você via 5, 6 gols de falta num final de semana. Hoje você não vê 5, 6 no ano inteiro, no conjunto de 52 programas. Você não vê. Existem coisas, assim. Houve uma evolução, a bola evoluiu, o goleiro melhorou muito, mas os jogadores de hoje, só o Neymar, com a sua técnica apurada, o Neymar é um jogador, ele é um problema, é cheio de mimimi, tá tudo certo, isso aí tudo é verdade, mas ele tecnicamente, e eu estou dizendo isso porque eu perguntei isso ao Rivelino e ao Clodoaldo, os dois disseram, tá aí gravado também, aqui na Rede Contínua, os dois disseram o seguinte: só o Neymar de hoje, dos dias de hoje, jogaria lá naquele futebol. Sim. Só ele, tecnicamente falando. Os demais hoje são muitos jogadores robóticos. Eles não têm a técnica apurada. O goleiro, sim, o goleiro é uma exceção, melhorou bastante. Tanto é verdade isso, que os jogadores hoje não falam, que a gente, quando ouvia o Luiz Ademar falar, falava, esse é o Luiz Ademar de São Caetano. Até 2005, a gente tinha os imitadores, e o Savoia trabalhou com um grande imitador na Transamérica, que ele imitava jogadores. Então ele imitava o Rivelino falando, numa sequência, né? O Pelé falando, o último, o Neto falando, enfim, um monte de jogadores falando, Sócrates, um monte de jogadores, né? Aí veio 2005. Sabe qual é o último jogador imitado por um humorista brasileiro? O Tevez. Depois, não teve mais. Por quê? Porque os jogadores hoje não dão mais entrevista, então você não conhece mais a voz. Antigamente, você estava ouvindo o jogador, você fala assim, esse aí é o Pelé, esse aí é o Zico, esse aí é o Rivelino. Hoje em dia, você ouve o jogador e você tem que torcer para o apresentador no meio da entrevista, falar, estamos conversando com fulano e tal. Porque se ele não falar, ninguém sabe, só a família do cara, porque ouvi ele no telefone celular. Porque hoje a gente não tem mais jogador que se preza a dar uma satisfação e não é para a imprensa, é para a torcida. Os jogadores estão muito distantes da torcida. A seleção brasileira convocada pelo Tite, ele fica, e agora teve que convocar uma série de jogadores brasileiros e deu 5, 6 minutos para o Hulk jogar no último ano, que é o melhor jogador em atividade do futebol nacional. Em 6 minutos, o Hulk fez mais do que o substituído por ele durante 84 minutos. Então tem muita coisa errada no futebol que precisa mudar. Eu acho que o Tite precisa rever as suas condições. Ele precisa rever as suas posições. Porque se ele não fizer isso, vai ser muito complicado, mas muito complicado mesmo, porque a gente vai de novo convocar jogadores desinteressados. Eles querem ir para a seleção brasileira por conta do status que isso significa para os contratos de atleta de futebol profissional e os contratos que os ligam a grandes empresas, a grandes marcas, que eles recebem muito dinheiro. Mas eles não estão nem aí para você, torcedor. Isso precisa mudar. Não sei como é que vai mudar. Uma das possibilidades de mudar era convocar um time de jogadores brasileiros. Sabe por quê? Porque na segunda-feira, mesmo com esse mimimi de jogador que não gosta da entrevista, mesmo aqui no Brasil, ele tem que ir na padaria, ele para no posto de gasolina e alguém vai cobrar dele. Sabe o que acontece? O jogador joga aqui, perde, no dia seguinte ele entra no avião, vai embora. Não tem cobrança da torcida, não tem cobrança da imprensa, não tem cobrança do seu Manuel da padaria, não tem cobrança do seu João do podcast, não tem cobrança nenhuma. E isso fica muito fácil para o cara. Ele acaba não se colocando na posição que ele tem que se colocar. Ele representa, sim, uma nação. Eu não estou pedindo espírito de pátria, do cara bater, não é nada disso. Só que ele respeite o país onde ele joga. Porque é esse país que o colocou para ser jogador de futebol, é esse país que lhe oportunizou uma chance, é este país que o fez se transformar com o mérito dele, evidentemente, ou deles, em jogadores de futebol, mas eles têm que respeitar um pouco mais o futebol brasileiro, as pessoas que moram aqui, que são elas ainda responsáveis pelos contratos de publicidade que eles fazem. Porque o interesse dessa publicidade é aqui no Brasil.
na enorme maioria das vezes, tirando um extra série como o Neymar. É isso aí, falou e disse, vamos lá, agora eu tenho um pai bola rapidinho, eu tenho que girar também mais um parceiro aqui e eu tenho algo para o Oliveira, aguenta aí, Ed Modas. Ed Modas, tudo de roupas e calçados para você, tem muitas opções, então não perca tempo, são 4 lojas para lhe atender, anote os endereços, loja 1, Avenida Benedito de Andrade, número 268, loja 2, Estrada Turística do Jaraguá, 1181, loja 3, Rua Cecília Calovini, 51. Loja 4, Avenida Alexio Jafé, número 2428. WhatsApp 11 9 5395 9739. Viu? Aqui no programa É de Noite tem descontão especial. É de Modas, qualidade e estilo. É de Modas, ó, fui lá no sabadão fazer o vídeo já, minha esposa já quis comprar, já comprou pra filha, não tem como você entrar na É de Modas sem você gastar, preço baixo e qualidade, são 4 lojas, acompanha lá no Instagram, @É de Modas, ou pelo WhatsApp 11 9 5395 9739, É de Modas, qualidade e estilo. Vamos lá, já eu encerro para a Elemental Channel, mas eu continuo aqui nas redes sociais. Rapidinho aqui, ó, que eu tenho também mais áudio. O Edson, meu amigo Edson, o Luxemburgo era o melhor, hoje não vale nada. E aí, me respondam essa. Não vou perguntar pro Oliveira, que não vou perguntar pro Savoia. Amigo dele. Amigo dele, vou dizer para ele que ele ainda é um dos maiores treinadores do futebol brasileiro e ponto. E pode só ver o que ele tá fazendo no Cruzeiro. Pode subir o Cruzeiro. Savoia, no ping-pong, Luxemburgo ainda dá um caldo? É lógico que dá, pô. Eu também sou amigo dele, mas estou falando como profissional. Ele é muito bom, cara. É muito bom. O problema do Vanderlei é o seguinte: tem muita gente que não gosta dele, principalmente essa nova geração, porque ele não baba ovo dos caras. Essa é a verdade. Vamos lá, ó, rapidinho. Eu vou pegar a opinião de todos. Hoje em dia, sem torcida, a pressão de alguns atletas cai um pouco. Será? Se a torcida estivesse nos estádios, esses jogadores ainda estariam nos clubes? Eduardo Savoia, ainda estaria no Corinthians com a pressão da torcida Luan ou não? Eu acho que nem deveria ter sido contratado, né? Mas com a pressão da torcida? Não sei, não dá para saber, mas a torcida ia pegar no pé dele. O cara não tem sangue, não tem alma, cara. Pega na bola. No pé dele. Agora, para se desfazer de um cara só pela torcida, você precisa pagar, né? Então, esse é o problema. Você faz contrato longo com um cara que não tem alma, jogar ele sabe, mas não tem alma. Olivério Júnior, se tivesse torcida, esse cara ainda estaria no Palmeiras? Olha, tem muita gente no Palmeiras que gosta do Luan. Então, eu acho que ele estaria. Eu acho que a torcida é um sintoma e um sinal, pergunta para o Luiz Ademar, de cobrança. E ela é importante, porque ela anima o próprio jogador, ele passa a ter mais força, ele passa a ter mais vontade. Agora, a situação é o seguinte, é como o Savoia disse, tem gente que vai jogar e tem gente que não vai jogar. Por quê? Porque isso também está dentro daquele ser humano. Tem gente que pode não ter uma viva alma no jogo, o cara vai correr porque ele deixa tudo dentro do campo, porque ele se esforça. O Ademar, ele não ouvia no começo o que os alemães estavam falando, ele nem entender, não entendia, mas ele estava jogando lá com determinação, com posição, com vontade, e ele fazia a parte dele. Ademar, por falar em vontade, em determinação, esse cara com torcida ainda estaria no clube dele? Rapaz, esses dias eu fui jogar no quarentão, aí na verdade no cinquentão, lá em Mauá, lá com o pessoal, e eu errei 2 gols lá. Chutei a bola de fora da área, chutei mal pra caramba. Daí o pessoal falou pra mim que eu precisava fazer escolinha com esse cara aí, viu, de chute. Falei, porra, mas será que eu tô tão mal assim? E aí, pô, é uma situação complicada, né? Um jogador que chegou ao peso de ouro, como o Savoia falou, né? Não é simplesmente mandar embora, né? Aí tem rescisão, e aí tem... E esse aqui ele tem até uma história, mas acho que já não... Savoia, e esse aqui ainda estaria, se tivesse torcida? Eu acho que estaria, né? Porque é um jogador que tecnicamente ele não é uma maravilha, mas é um jogador que tem alma, né? Corre, luta, eu acho que ele estaria assim. Olha aí, deixa eu colocar...
O torcedor respeita o cara que joga, não é craque, mas que joga com coração pro time. Eu acho que o torcedor respeita isso. Ó, eu tenho aqui mais áudio, vamos no ping-pong, aí eu vou encerrar para Elemental Channel com Gustavo Andrade e o Olivério tem algo que te espera, aguenta aí. Lá vem, Savoia. Salve Ademar, aqui o D'Angelo Lopes, lá do podcast Causos de Viagem. Bom, tem vários causos lá que eu já convido todo mundo para escutar, inclusive, ô Ademar, tem uma história de um teco-teco que você andou lá no Vietnã. Você lembra dessa história? Bom, mas eu quero saber outra coisa, Ademar. Qual aqui no Brasil, quem é o avião que tá voando alto aqui? É o avião comandado pelo técnico Cuca ou é o avião que tem como comandante Renato Gaúcho, beleza? Um grande abraço, amigos. Tchau, tchau. E aí, o homem do teco-teco, Renato Gaúcho com o Flamengo ou o Cuca com o Atlético? Ou Palmeiras com Abel Ferreira, que Cuca e Renato Gaúcho foram vice dele. E aí? Polêmica! Não, o português está um bocadinho atrás. Tá muito nervoso ele, né? Tá, pô, ele começou bem no Palmeiras, tranquilo, dando entrevista bem calmo, acho que ia pescar de manhã, à tarde ia lá pro estádio, aí começou a ficar nervoso, expulso nas partidas, então é complicado. Eu acho que o Cuca ficaria em segundo plano e o Renato, com a maior boleiragem que ele tem no meio do futebol, ele tá voando baixo, viu? Tá voando baixo, tá muito bem, ou tá fazendo aquele time do Flamengo jogar por música, inclusive é o que ele fez com o Maicon mesmo, ressuscitou o Maicon no Flamengo, né? Tava jogado as traças lá com o Rogério Ceni. Hoje, além de ele estava entrando e tava dando conta do recado, agora está sendo titular e está com uma complicação boa para a cabeça do Renato com esse monte de jogadores de qualidade que ele tem no elenco, né? Então o Flamengo tá voando baixo e o Renato é o cara que tá voando mais hoje. Olha aí, deixa eu colocar mais um áudio e depois eu vou pro chat aqui. Alô, boa noite! Boa noite, meu amigo Cuca Labareda, e no seu famigerado programa É de Noite, um dos melhores da pandemia, um programa que cresce a cada segunda-feira mais e mais. Hoje entrevistando Savoia e Ademar, grande Ademar do São Caetano, marcou bastante gol no meu Verdão. É isso aí. Uma pergunta para vocês dois. O que acontece com o futebol? Hoje os caras entram em campo com o cabelo bonito, com a chuteira bonita, o salário lá em cima. E o futebol acabou. Eu não vejo mais graça em ver jogo da seleção brasileira. Ou é eu que estou ficando velho? E aí? Boa noite. Ademar, responde essa aí pra gente, depois eu vou pro Savoia, eu encerro pra Elemental, a gente vai ficar só mais um pouquinho aqui nas redes. Aí, Ademar. Olha, infelizmente não é que o futebol tá acabando, a qualidade técnica, né, acho que a organização, a estrutura do futebol tá cada vez crescendo mais, né, mais dinheiro que tá entrando, a concorrência com as redes, entre as TVs e redes sociais e canais de internet, então estão fazendo a receita crescer. Porém, a qualidade técnica tá indo lá para baixo, né? Eu vou tentar fazer uma analogia rapidinho em relação aos atletas, né? Eu estive no São Caetano recentemente e entrei no quartinho lá do roupeiro, lá onde ficavam as chuteiras, né? E olhava aquelas chuteiras naquelas caixas lá, naqueles armários, nossa, uma cor de rosa, uma verde limão e uma laranja, chuteiras lindas, maravilhosas. Aí o roupeiro me chamou e falou assim, olha essa caixa aqui no canto. Só tinha uma chuteira preta lá, pintada, né, que eles pintavam com aquele nuguete lá. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim, esse aqui da chuteira preta joga, o resto esquece. Olha aí.
Os pés coloridos nos dias de hoje. Uma aqui, ó, Savoia e Olivério. Essa aqui, rapidinho, que eu vou pro Gustavo e eu tenho algo agora pro Olivério Júnior. Mas eu vou pedir pro Savoia responder essa. Tem clubismo na seleção? Como o Dudu nunca foi convocado sendo o melhor jogador do Brasileirão em vários anos? Eu não sei, talvez a concorrência, né? Eu não consigo entender algumas convocações. Quando o cara está aqui no Brasil, não é convocado, né? O Veríssimo, por exemplo, estava no Santos jogando a mesma bola, foi para a Europa e nunca foi convocado. Foi para a Europa, foi chamado. Parece que o cara vai para a Europa ou para o Shakhtar Donetsk também, que é outro time que vai para o Shakhtar e vem para a seleção. Sinceramente, não consigo entender por quê, a razão. Não sei, sinceramente. Sou incompetente para chegar a uma conclusão. Penso algumas coisas, mas não posso falar. Como não, Savoia? Pô, como não, Savoia? Você não é maluco, pô? 60 anos de idade aí, vomita logo. Essa colocação que você fez do Shakhtar é interessante mesmo. Não é verdade, não é verdade? Não, mas tem coisa que você não pode falar, né? Você fala que é processado, pô. Eu entendo, entendeu? Cadê o Gustavo Andrade para a saideira aqui da Elemental Chain? Ó, mais de 196 países. Quero agradecer todo mundo que nos acompanha pela Elemental Chain, que vai ao ar de sexta-feira à noite às 22h30. E Gustavo Andrade, para a gente encerrar aqui a sua participação, você que tá arrebentando, te acompanhando aí nas redes sociais. E quando o senhor estiver lá no Faustão, na Band ou no Luciano Huck, no SBT, lembra da gente aqui, viu, Gustavo Andrade? Rapaz, é um prazer enorme estar com vocês aqui, estar com todos vocês. Fiquei acompanhando aqui o bate-papo. Rapaz, esses homens é bom demais, moço. Os homens é bom demais, só. Mas é verdade, falta muito talento por aí mesmo no futebol, né? Muito esforço também, né? Mas é bom. Mas então faz uma saideira aí para eu encerrar aqui no pessoal da Elemental Chain. Vai lá, Gustavão! Uma mensagem, bom dia, como vocês? Porque na verdade eu sei bem onde vai dar. Eu sei bem, da última vez foi exatamente lá que a gente reatou nosso relacionamento. E não vai pra frente mais, não vai. E já virou o jogo, esse nosso vai voltar. A roda dos amigos vem até a mostrar. Desculpa nessa vez, você não me acertou. Com essa roleta russa que você chama de amor. Esse bom dia eu tiro que pode acabar com a minha vida de novo. Basta uma resposta pra você achar que pode ser minha mais uma vez. Esse bom dia eu tiro, mas eu vou estiar nessa sua balada. Você que nos acompanhou, encerra o Elemental Chain. Um forte abraço. Continuamos aqui nas redes. Continue o programa de noite. Elemental Chain, um grande abraço. Um beijo no coração. Até a próxima. Valeu. Vamos lá, Gustavão. Show de bola, minha pedra 90. Grande Gustavo, encerramos pela Elemental Channel e claro, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa É de Noite. Passa aí suas redes sociais pra galera te acompanhar lá. Valeu. Oi, já foi. Bom, então depois eu coloco aqui para vocês as redes sociais do nosso amigo Gustavo Andrade, que tá arrebentando aí. Desejo todo sucesso para ele. Antes de chegar aqui no final, Olivério, tem uma surpresinha para você, mas Ademar, aguenta um pouquinho. Não, antes disso, deixa eu colocar aqui. Olivério, você lembra desse vídeo aqui? O evento é de alto nível, né? É verdade, é verdade. Aliás, o voleibol hoje está em ascensão no Brasil, tanto no feminino como no masculino, e as jogadoras do feminino, nesse momento, carregam a mesma trilha vitoriosa do masculino. Foi exatamente com esse trabalho de renovação, com um trabalho de força, com um trabalho de muitos campeonatos, inclusive com a participação do Mundial de 90 aqui no Brasil pelo masculino. Olha aí, hein, ó. Bastante. Faz tempo, hein? Quando foi isso? Isso aí foi na década de 90, no início dos anos 90, quando a seleção brasileira começou a trilhar um caminho diferente,
O trabalho do masculino já era forte devido à Olimpíada de Los Angeles em 84, quando o Brasil ganhou a medalha de prata, e naquela geração que tinha Bernard, Renan, que é o atual técnico da seleção masculina, o William, que era o levantador, e outros jogadores muito importantes, a Maurita Xandó, Montanaro. Exatamente. E essa seleção veio cumprindo uma etapa, e aí chegaram os meninos. Maurício Lima, o levantador, Giovanni Gávio, Marcelo Negrão, a seleção que foi campeã olímpica. Se precisar aqui, eu falo o nome de todo mundo, porque eu me lembro a seleção era um Marcelo Negrão, vou dar com o número das camisas, 2 Jorge Edson, 3 Giovanni, 4 não tinha, 5 era Paulão, 6 era Maurício Lima, o levantador, 7 era o Janelson, 8 Douglas Chiarotti, 9 Carlão, que era o capitão do time, número 10, o 14 era o Tandy, o 11 era o Amauri, e aí você tinha ainda 2 jogadores que fechavam. Tinha o Pampa, número 12, né? E o 14, o Tandy. Pronto, fechado a seleção brasileira. Olha. Então, esse é o time que ganhou a medalha de ouro, né? Com o Zé Roberto como treinador. Depois, o Zé Roberto sai do masculino, vai para o feminino e leva um treinamento de força para a seleção. A seleção feminina era muito boa, jogava muito, mas ela não tinha força, não tinha consistência para jogar o jogo quando você enfrentava as americanas, as russas, enfim, os grandes, Cuba, né, que tinha muita força. Quando a seleção feminina começa a treinar com jogadores do masculino, se fazia treino do time feminino com jogadores de equipes masculinas, aí o jogo virou um jogo de força também, de talento, e aliou-se à força. Por isso que eu digo que dá para jogar futebol, né, Ademar, com talento e com força. Não precisa ser só força, precisa ser jeito também. Aí esse jeito feminino de jogar com a força, o Brasil ganhou tudo, foi campeão olímpico, passou a deixar Cuba para trás, porque o Brasil via Cuba do outro lado e tremia. Isso aí tudo ficou no passado e o Brasil virou a página e começou a ganhar os grandes títulos mundiais. Campeonato Mundial e tudo. Olha aí, o homem tem história. Rapidinho, chegando no final do programa, Savoia, aguenta aí. Ademar, aguenta aí. Olivério Júnior, você vai sobrar para mim, né? Vai sobrar para mim. Você está no Jogo Rápido com Cuca Labareda, aqui no programa É de Noite. Olivério, sobrou para você. Você está no Jogo Rápido. Eu vou te fazer uma pergunta, exemplo. Azul ou amarelo? Sem pensar muito, sem demorar e sem ficar no muro, eu quero saber a sua resposta. Este é o Jogo Rápido com Cuca Labareda, tá bom? Então vamos lá, a galera tá participando. Jogo Rápido com Olivério Júnior, vamos lá. Rádio ou televisão? Rádio sempre. Leila Pereira ou Andrés Sanches? 2 grandes dirigentes, um já testado, que é o Andrés, e a Leila, que pode ser presidente do Palmeiras. Eu espero que uma mulher consiga fazer muito pelo futebol brasileiro. Elas precisam mostrar essa efetividade delas. Você ficou no muro, né? Não. Eu acho que um já tem uma história. Ela não foi dirigente, não tem comparação, né? Não tem, um foi dirigente, o outro não foi. O Andrés preparou o Corinthians para as grandes conquistas, e isso é fato. E elas aconteceram numa sequência, mesmo ele não sendo presidente. A Leila vem para uma direção caso ganhe a eleição, né? Então tá bom, vamos lá. Luciano do Vale ou Galvão Bueno? Fantásticos, mas o Luciano do Vale, com quem eu tive a honra de trabalhar, ele é fantástico. O Galvão é muito bom mesmo, mas o Luciano tinha um brilho espetacular. A Rádio Bandeirantes ou Rádio Capital? Eu ouço desde sempre a Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Ser empresário ou ser jornalista? Ser jornalista. Eu sou um jornalista que, por conta de ser dono de uma empresa, sou empresário. Jamais empresário de futebol. Olha aí. Defina José Silvério em uma palavra. Fantástico. Como jornalista, eu não posso? Receber dinheiro para dar notícia de terceiros. Só do lugar onde eu trabalho. Olha aí. Qual o seu maior vício? O maior vício é ser extremamente profissional e cobrar muito das pessoas por isso. Olha aí, agora... Eu cobro de mim mesmo também. Sim, você trabalha comigo, você sabe que isso é um fato. De fato. Lula ou Bolsonaro? Nenhum dos dois para nada.
Ficou no muro. Não tem muro, nenhum dos dois. Derruba o muro e derruba os dois juntos. Defina o rádio em uma palavra. Maravilhoso. Ah, foi fácil, passou no teste. Ô, Savoia, você acha que o Olivério ficou no muro? Você acha que ele foi bem? Você acha que ele deu uma titubeada? E aí, Savoia? Não, foi bem, porque não dá para comparar, por exemplo, a Leila, que vai ser presidente, e o Andrés, que já tem uma história. Como é que você vai compará-los? Escolher um ou outro? Não dá, são coisas... No final do mandato da Leila, a gente pode vir aqui e falar assim, lógico. Olha, ela conseguiu fazer isso, ela não conseguiu fazer aquilo, porque o Andrés me disse que não volta mais a ser nada no Corinthians. Ele vai continuar lá só como associado do clube. Então, a gente vai ter um termo de comparação. Hoje, esse termo de comparação não existe, porque são pessoas que trilharam posições diferentes. Um foi presidente, ela ainda não foi. Então, quando ela for presidente, fizer um mandato, a gente vai poder observar o que ela fez no mandato. Agora, eu posso falar uma coisa para vocês. É uma das pessoas mais equilibradas para decidir. Assim, o Luiz Ademar, talvez... Luiz Ademar, nosso companheiro jornalista. O Ademar talvez entenda isso com muita facilidade. O jogador, na hora de decidir, né, Ademar? E o atacante é assim, ele não pode raciocinar muito. Tem que fazer aquilo e pronto, né? Ele não pode, agora eu vou voltar para cá, porque eu vou para lá, e aí o zagueiro já chegou, já tomou a bola, e principalmente os rapidinhos que tem hoje vão embora, né? Isso não te levarem junto. Ela tem um poder, uma capacidade para decidir, como eu vi em poucas pessoas na minha vida. Na minha vida. Ela é absolutamente uma pessoa de decisão. Se você colocar uma decisão na mão dela, ela executa a decisão que ela pensa. E isso não é comum no futebol. No futebol existe muita política. Eu não vou fazer, o outro não vai... E ela não, ela toma a decisão. E isso eu admiro muito nela. E muitas vezes, pode chamar o Andrés que ele vai te falar isso. Muitas vezes eu o critiquei e disse isso a ele pessoalmente, eu falei assim, Andrés, você muitas vezes não decide... O Savoia é muito amigo dele também, sabe, porque a gente conversou muitas vezes sobre isso. Você não decide. Você fica, tá aí, ó. Meu amigo, um grande amigo, um cara com quem eu tenho uma ótima relação, e ele sabe disso. Muitas vezes, eu falei até para ele assim, amigo, não pode ser bunda mole, tem que chegar lá e decidir. E ele não é o espírito dele. Ele tem um espírito que eu também admiro, que é da junção das pessoas. Ele quer sempre estar bem com as pessoas, quer sempre trazer por um lado positivo. O Savoia é amigão dele. Eu estou falando diferente, Savoia. Ele é desse jeito. Ele é totalmente desse jeito. Ele é amigo dos amigos. Ele é. Mas nem todos os amigos são amigos dele. Também já disse isso para ele. Vamos lá. Chegando no final, vamos lá, as duas últimas perguntas. Boa noite! Boa noite, pessoal. Grande Cuca, Olivério Júnior, Savoia e o cracaço Ademar. Que quem está falando é Henrique Eck, jornalista aqui da região do Grande ABC também. Deixa eu dar um abraço e uma ótima noite a todos. Queria perguntar para o Ademar, na época que ele jogava, tinha os clássicos, né, Ademar? Jogou numa época que Santo André e São Caetano faziam páreos duros no clássico aqui da região. Se tem alguma história legal desses grandes jogos, né? Quem saía melhor? Se você fazia muitos gols? Conta também esses detalhes aí pra gente. Ótima noite, valeu. Valeu, Henrique. E aí, Ademar, já fez muito gol lá no Santo André? Olha, Henrique, boa noite. Na verdade, não fiz muitos gols, não, mas tem duas histórias. Uma engraçada e uma triste, né? Uma triste é porque a gente perdeu uma classificação em casa da Série A2 para a Série A1 para Santo André, e isso marcou muito, né? Por ser o derby e também por ser em casa. E a engraçada é que nós tínhamos um volante, o Bigu, que jogou no Flamengo, eu acho, e naquela geração do Zico lá, tudo, do Vitória da Bahia, e ele não enxergava muito à noite, né? Aí, 0-0, um jogo difícil lá em Santo André, a iluminação não estava boa, ele alçou uma bola na área e a bola passou direto e entrou no gol. E a gente foi pra cima dele comemorar, ele não viu, né? Ele falou, quem fez? Falei, caramba, velho, você não consegue nem enxergar o gol, pô. Você vê como é que é a importância hoje, eu falo, né, de um oftalmologista no futebol. O cara nem viu que ele fez o gol, meu. Piada, né? O João Saldanha não inventou que o Pelé era cego?
Na Copa de 70? Aliás, tem uma coisa muito boa do Pelé hoje. A filha dele publicou nas redes sociais que ele tá chato porque ele não quer comer mais só gelatina, mas que, graças a Deus, ele está muito bem, que ele está se recuperando plenamente da cirurgia que fez, retirando um problema gerado por um câncer. E, se Deus quiser, daqui a pouco o rei, no dia 23 de outubro, daqui a quase um mês, ele faz 81 anos e a gente vai estar aí para comemorar os 81 anos do rei. Salve a vida do rei. De fato, vida longa ao rei. A última pergunta para encerrar o programa é de noite. Boa noite! Oi, Cuca, boa noite para você, boa noite para todo mundo ligado no programa de noite. Aqui é o Bruno Zaniolo. Forte abraço para o Olivério, forte abraço para o Ademar e também para o nosso querido Savoia. Cuca, queria aproveitar a oportunidade de pôr um assunto em discussão que vai um pouquinho além das 4 linhas, né? É essa questão da Anvisa. Nem tanto do Brasil e Argentina, que não aconteceu, porque esse assunto até já foi, a gente está aí no aguardo da FIFA e tudo mais. Mas essa questão que a gente viu nesse último fim de semana do William, do Corinthians, por exemplo, né? Que foi aconselhado a não jogar, não deixaram ele estrear, só que ele participou da festa de aniversário do Corinthians, foi a apresentação dele. Nós temos o caso do Andreas Pereira, do Flamengo, que também, pelo protocolo, deveria, então, ter passado por esse isolamento e não passou, chegou, jogou, fez gol. Ontem mesmo participou do jogo contra o Palmeiras também. Então, fica muito no ar essa questão de qual que é o protocolo certo e qual que é o posicionamento da Anvisa nisso. Então, queria ouvir aí dos amigos que estão participando a opinião deles. A Anvisa está aproveitando o holofote do futebol para aparecer? Ela está certa em fazer o que ela está fazendo? Queria saber o que os amigos pensam sobre isso, tá bom? Forte abraço para você, meu irmão. Valeu, Cuca Labareda. Um abraço para todo mundo. Até a próxima e bom programa para vocês, viu? Tchau, tchau. Valeu, Bruno Zaniolo, narrador dos bons, narrador da Xene no Campo. Já narrou aqui também na Rede Contínua um jogo do Palmeiras e alguém que é tanto jogo que eu não lembro de tanta gente que é. Savoia, rapidinho, o que você acha disso? Eu tenho uma solução para a Anvisa. Contrata o Olivério Júnior. Contrata alguém que é do ramo. Para saber, porque saúde é uma coisa, futebol é outra coisa completamente diferente. Então, faltou informação. Eu não acho que eles quiseram aparecer, não acho que eles foram incompetentes. Quer dizer, de uma certa forma, sim, porque eles não conhecem futebol. Faltou alguém da bola para dar uma assessoria para a Anvisa, entendeu? Então, acho que a Anvisa faz um papel legal, ela tem que cuidar mesmo da saúde, mas ela não domina o meio do futebol. Se ela tivesse assessoria do meu amigo Olivério Júnior, tenho certeza que boa parte dessas coisas não teriam acontecido. Aqui no programa É de Noite... Eu queria só acrescentar uma coisinha, Cuca. Sim, claro. Cuca, só uma coisa importante. Eu acho que a Anvisa agiu com 2 pesos e 2 medidas. Primeiro, não se fez capaz de entrar na delegação argentina por força da lei que estava ao seu lado, de todo o contingente necessário da Polícia Federal, para ir lá e falar assim, vocês não têm condição de estar no Brasil, nós estamos colocando os 4 jogadores argentinos agora no avião e eles estão sendo deportados por fraudar documentos, por não dar a informação correta no momento de pandemia. Eles colocaram em risco a saúde dos profissionais que trabalham no hotel, dos profissionais que trabalharam em translado, no aeroporto, de uma série de questões. Eu não vou discutir aqui se eles estão certos ou se eles estão errados, se os exames que eles têm deram negativo. Eu estou dizendo da maneira como foi, não é uma maneira correta, da maneira legal, do ponto de vista jurídico. Então, eles mentiram e, por terem mentido a um país chamado Brasil, eles tinham que ter sido retirados do país e ponto. Agora, a Anvisa não avisa nada, porque, olha só, o Andreas Pereira jogou na Vila Belmiro, jogou, e eu não estou fazendo uma crítica a ele, crítica a quem deveria tomar todo o cuidado necessário. E o seu William chegou, foi para a festa, foi apresentado, fez uma série de questões, e depois alguém acordou e falou, nossa, o William veio mesmo da Inglaterra. E aí? O Davi Luiz não, porque ele já estava há algum tempo aqui no Brasil. Agora, tem um outro aspecto que é tão importante quanto estes. A Anvisa não precisava ter feito o que fez no jogo com a Argentina, porque o dano já estava causado. Eles ficaram magoadinhos porque, indevidamente, quem estava coordenando o jogo quis colocá-los, como a gente viu na reportagem do Fantástico, à margem do jogo,
ludibriando a eles. Primeiro, eles deveriam ter dado voz de prisão a quem estava obstruindo um ato da Anvisa e da Polícia Federal. E aí põe qualquer um em cana. Esse país tem um problema muito sério. Esse país é o seguinte: o senhor não sabe com quem você está falando. Esse é o grande argumento que se usa contra as instituições que deveriam ser respeitadas, seja a Anvisa, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Estadual. Não tem essa de você não sabe com quem está falando. Você está fora da lei? Tá, então vai cumprir a lei. Onde? Na cadeia, deportando, no que tiver dentro da lei. Passaram dos limites. Não fizeram da maneira correta. Porque o dano já estava quase. Os 4 já estavam, aliás, 3 dos 4 já estavam no campo e o outro estava no banco de reservas. Então devia ter deixado acontecer o jogo e tomava as medidas depois. Sabe por quê? Porque aqueles jogadores foram para o vestiário e só saíram do vestiário para ir para o aeroporto para ir embora. Ou seja, passaram por cima da Anvisa. Aí vem lá o cara da Anvisa. Olha, porque eu fiz isso, que fez aquilo. Não cumpriu a sua atividade da maneira com que nós, que pagamos o salário dele, esperamos. Foram feitos de bobos, foram passados para trás, sábado e domingo, e não fizeram nada. E quiseram, sim, passar do limite, brecando o jogo. Como o Savoia disse, não existia essa necessidade. Não existia isso, o dano já estava causado, eles já estavam no campo. Eles já tinham feito tudo que eles podiam. Só faltava jogar o jogo. Eles treinaram, eles almoçaram, eles dormiram no hotel, eles saíram do aeroporto para o hotel, saíram do hotel para o jogo, saíram do hotel para o treino, do treino para o jogo. Ou seja, se eles vieram aqui e tinham qualquer problema com o vírus, eles deixaram o vírus aqui. É simples. Teria que ter visto antes. Mas estavam informados, essa é a grande verdade. Faltou gente do ramo. Faltou gente para trazer a instrução e fizeram um oba-oba, né? Quiseram fazer oba-oba. Se perderam. Essa é a grande verdade. Encerrando o programa, eu quero fazer um desafio aqui, ó. Vou pegar a opinião de todos, já estamos chegando quase no final da temporada. O pior de todos aqui vai ter que pagar uma rodada de churrasco aí no final do ano, com fé em Deus, todo mundo. Inclusive o apresentador, hein? Inclusive o apresentador, Ademar. Também. Olivério, na sua opinião, sem ficar no muro, campeão brasileiro, você acha que vai ser quem? Eu acho que o Atlético tem o melhor time, o melhor elenco, e esse elenco vai fazer muita diferença na hora de decidir, porque não são só 11, 12, você tem que ter um componente de jogadores para no momento em que perder 2, 3 peças, porque o Atlético está em 3 competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Você me perguntou do Campeonato Brasileiro. E para o Atlético, faz 50 anos que o time não ganha, isso faz muita diferença. É onde eles vão focar. Do Brasil? E da Copa do Brasil? A Copa do Brasil, acho que o Flamengo e o Palmeiras depende de quem passar. O Palmeiras está fora da Copa do Brasil. Desculpa. Palmeiras é na Libertadores. Eu acho que na Libertadores, vamos lá. Ou Palmeiras ou Flamengo. Tá? Aí vai ser aquele momento que a gente vai fazer o... No Campeonato Brasileiro, eu também vou no Galo. Na Copa do Brasil, eu vou no Flamengo. E na Libertadores... Rapaz, eu vou no Flamengo também. Eu acho que o Palmeiras não ganha nada este ano. Savoia, agora, hein? Vamos lá, encerrar o churrasco é por sua conta, hein? Bom, eu acho que o Galo ganha o Campeonato Brasileiro porque tem uma defesa mais confiável do que a do Flamengo, que melhorou um pouquinho com o Renato Gaúcho, mas ela tem dificuldade quando o time marca a saída de bola, quando adianta as linhas. Mas eu acho que na Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo tem boas possibilidades, apesar dessa deficiência. E eu acho que a Libertadores o Atlético ganha também. Eu vou de Atlético. Eu acho que tem uma coisa aí que pode fazer a diferença, Savoia. Você falou da defesa, a defesa do Atlético é muito bem montada, mas o goleiro do Atlético falha nos grandes momentos. E isso pode fazer a diferença num jogo de mata-mata. Num jogo de campeonato, por isso que eu acho que no brasileiro dá o Atlético. Né? Então, o Galo unânime no brasileiro, na Copa do Brasil, Flamengo unânime, Libertadores ficou, o Olivério está em Palmeiras e Flamengo, e o Galo, na opinião do Savoia. Vou guardar, vou editar esse vídeo e quem sabe eu acerto aí e ganho churrasco no Vasco. Mas se errar, paga. Mas se errar, paga, né, Ademar? Se errar, paga, né? Mas o Cuca foi na mesma pandemia, hein, Cuca? Você não
Pô, não teve personalidade, foi Por quê? Não, então, porque ele quer dividir, Ademar. Ele quer dividir, o cara ele tá quer minimizar muito aí com a Marabras. Aí é de moda, assim, sabe o que é, Ademar? Ele quer dividir com você. Se der errado, ele quer dividir com você. Se der certo, vocês dois vão comer bem. Se der errado, ele quer arrumar alguém para dividir a conta. Lógico, Ademar, a gente tem que fazer aquele meio campo. Tem que eu conheço há pouco tempo, mas eu já comecei a visualizar bem que ele é ligeiro. Como diria o Eli Coimbra, Savoia, ele é muito ligeiro. Muito. Ali, calma. Quem sabe vai dar certo. Brasil! E dê tudo certo no final do ano. A gente come um churrasco, porque a carne tá muito cara. Esse é o nosso Brasil. Gente, vai ser um problema. Se comprar um churrasco, a gente quebra hoje, né, Ademar? Hoje a gente come churrasco de ovo. Isso é uma vergonha. Como diria Boris Casoy. Gente, eu quero agradecer demais você que participou conosco, interagindo, Aragão participou, o Gustavo Andrade que esteve aqui, o contato para ele, para participar de shows é 11 94169 3446 ou pelo Instagram, cantor Gustavo Andrade. Obrigado a Dani, ao Edson, obrigado também aqui, o Aragão que participou bastante com a gente, o Raul, do D'Angelo, o Leandro, muita gente, o Ricardo, todo mundo que mandou áudio, a Ângela, Marabras, Pirituba, siga lá e se inscreva na Rede Contínua, que agora é muitos jogos. O pai do gol tá trazendo muita emoção também com a gente. Amanhã na Rede Contínua tem o jogo do Santos, quarta-feira tem o jogo do São Paulo e muito mais para você. Olha quem tá aí. Olha só. Olha aí. Esse é o Jack. Tá pedindo para passear, quer passear. Não, vai lá então levar. Savoia, obrigado, viu? Obrigado sempre. Um abraço, Cuca. Abraço, Ademar. Abraço, meu amigo, meu irmão, Olivério de Aquino. Olivério Júnior, brinco com ele há anos aí. Meu parceiro há muito tempo. Seu sucesso tá maravilhoso, viu? De vez em quando eu dou uma ouvidinha lá, mas às vezes eu trabalho do Brasil, fomos concorrentes. Mas sabe que eu sou fã do Silvério, seu fã, pessoal da capital. Um abraço para todos vocês. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Ademar, meu amigo, obrigado pela resenha incrível. Esperamos que no final do ano, no churrasco, a gente só vá para comer, só vá para dar risada, né? Assim que é bom, né, Ademar? Obrigado, Cuca. Prazer, Savoia. Prazer, Olivério. Tá revendo vocês aí. E, infelizmente, no momento que o futebol brasileiro, tá dominando na América, mas é um futebol, como dizia o nosso amigo Neto, cheio de pé de rato, né? Então, um abraço e boa noite a todos. Valeu. Olivério, obrigado, viu? Obrigado pela participação. Conte com a gente. E amanhã tem jogo, né? Amanhã e quarta-feira. Chama o pessoal aí para acompanhar aqui na Rede Contínua. Tem jogo terça, tem jogo quarta, tem Copa do Brasil. A gente vai estar lá aqui na Rede Contínua, lá na Rádio Capital. Eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo, meu irmão mesmo, o Savoia. O Savoia sempre foi aquele cara. Eu conheço o Savoia há quase 40 anos, né? E o Savoia é sempre o mesmo cara. Independentemente de onde ele estivesse trabalhando, de onde eu estivesse trabalhando, ele sempre foi extremamente cortês. Todo mundo, né, que não conhece o Savoia, vê aquele cara grandão, forte, mas tem um coração do tamanho que ele tem. O Ademar é essa figura espetacular, né? O cara sempre de bom humor, sempre de bem com a vida. A gente sabe que todo mundo tem lá suas dificuldades, mas a gente pensa muito mais, né, Ademar, no positivo do que no negativo. É por isso que a gente segue e vai em frente. E a você, Cuca, grande abraço, obrigado pela oportunidade. Vamos ter outras vezes aí e que tudo dê muito certo. Tudo dê muito certo. Eu vou falar um negócio aqui, Savoia. A gente vai ser concorrente por pouco tempo. Se Deus quiser, eu estou fora dessa, porque é assim, eu estou trabalhando demais e eu preciso dar um tempo, porque senão o bicho pega para mim também. Não, isso tem aí. Que continuar, a profissão agradece, um mercado a mais. Não, mas nós... Como diz aquela música, dias de luta, dias de glória, né? E nós vamos junto. E para encerrar, eu vou com a poesia do Thiago Wiener, do nosso amigo Mineirinho. Gente, boa semana para vocês, fiquem com Deus. Na próxima semana eu vou entrevistar os representantes da CET. Vamos falar de trânsito, de multas, tirar todas as dúvidas. Na próxima, eu estou fechando com o delegado Paludo logo.
muita coisa boa para você. Quem tiver dúvida Delegado Palumbo, gente boa, mas os caras da CT, a gente tem que pegar esses caras e ficar de olho neles. Eles ficam atrás do poste. Tem que falar para os caras o seguinte: é para ficar na frente do poste, é para ficar ali fazendo com que o trânsito flua e não ficar anotando placa e dando multa. A gente tem que fazer educação de trânsito e a CET faz um desserviço às pessoas. Aqui comigo não tem conversa. É assim, a CET faz um desserviço às pessoas. O cara fica lá na esquina para multar, para ficar dando canetada, ao invés de ajudar o trânsito a evoluir. São péssimos profissionais na enorme maioria. A CET não merece o meu e o seu respeito, contribuinte. Semana que vem nós vamos ter todas essas dúvidas. Fique ligado no programa de noite. Valeu, Savoia. Valeu, Olivério. Valeu, Ademar. Abraço. Alô, Tiago Mineiro. Abraço. Tchau. Verso doce. Hoje acordei bem animado, que até me inspirou a escrever novas poesias que falam das pequenas alegrias da vida. Faço versos doces, como o sabor de pera, manga, uva e cappuccino. Faço versos doces, com as poesias líricas de Tom Jobim e Elis Regina. Cultivo livros, discos, viagens e rimas. Para quem sabe um dia o mundo me diga, maior talento. O sol, as flores, meu cachorro Sam e até mesmo esse café forte e quente me fazem ir até o meu subconsciente para buscar na alma mais essência de filosofia. Edmodas, tudo de roupas e calçados para você. Tem muitas opções, então não perca tempo, são 4 lojas para lhe atender. Anote os endereços. Loja 1, Avenida Benedito de Andrade, número 268. Loja 2, Estrada Turística do Jaraguá, 1181. Loja 3, Rua Cecília Calovini, 51. Loja 4, Avenida Alexio Jafé, número 2428. WhatsApp 11 95395 9739. Viu? Aqui no programa É de Noite tem descontão especial. É de Modas, qualidade e estilo. É o sino da prosperidade aqui na Marabras Pirituba. Comprou, o sino tocou. Muitas pessoas entrando em contato aqui com o gerente Emerson e toda a equipe que acompanhou no programa É de Noite, chegou aqui, comprou, satisfação garantida. Então vamos dar mais aquele giro pela loja para você que não conhece, claro, ficar por dentro de todas as promoções e novidade da loja Marabras Pirituba, o shopping de móveis de São Paulo. Viu só? Muita qualidade, muita coisa boa aqui na loja Marabras Pirituba. Comprou, ganhou esse lindo brinde, essa caneca personalizada pode ser sua. Então entre em contato tanto pelo WhatsApp quanto presencialmente. Avenida Benedito de Andrade, número 278. Fala que viu aqui no programa É de Noite, que é aquele atendimento VIP e um descontão especial para você. Loja Marabras e programa É de Noite, juntos nessa parceria.